Muito bem, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um encontro da Madrugada com Deus e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, é sempre um prazer. Temos companheiros de oração, amigos e irmãos com o mesmo objetivo, desejando ardentemente o batismo diário do Espírito Santo, a chuva serôdia, a promessa do Espírito Santo nesses últimos dias para terminarmos a pregação do Evangelho, que Jesus volte logo. Para tal, precisamos do poder do Espírito Santo. E aqui estamos nós, em mais um momento coletivo, né? Mas creio eu que você também tem o seu momento sozinho, pessoal, individual, com Deus, particular, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, o dia inteiro pensando nisso, buscando isso, crendo nisso, nessa promessa. Ela vai se cumprir, irmãos. Todos que estiverem buscando o poder do Espírito Santo, a chuva Senhor, receberão esse poder. E aqui estamos nós juntos, buscando essa promessa maravilhosa. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe você ricamente ao longo do dia de hoje. Quero convidar minha irmã Ilza. Ilza, bom dia. Abra seu áudio, Ilza. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Ilza. E o Romão já tá acordado também? Já tá aqui ouvindo. Eu abraço, Romão. Bom dia para todos, bom dia, Mara, bom dia para todos. Bom dia, meu irmão Romão. Deus abençoe, em nome de Deus. Ilza, nos apresente a Deus em oração para iniciarmos a nossa jornada de hoje. Sim, oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu despertar, pelo grande privilégio, Pai, de dormir e acordar e até aqui o Senhor nos sustentar, Senhor. Quantas pessoas não teve esse privilégio, Senhor, mas estamos gratos a Ti pelo teu cuidado, Pai. Toma nossas vidas em tuas santas mãos, nos dando sabedoria e entendimento, Senhor, e nos ensinando a cada dia a te buscar verdadeiramente. O Senhor Jesus já está nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Ilza. Um abraço, Romão. Deus abençoe vocês. Certo. Amém. Vamos louvar esse Deus. Vamos cantar uma das lindas canções do Salmo 23. Essa versão do Salmo 23 é uma das mais bonitas. Tem muitas canções com esse salmo, mas essa em particular é uma das mais bonitas e nós vamos cantar esse louvor juntos, começando a nossa jornada de hoje. Vamos louvar o Senhor. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força
Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. É uma das lindas canções do Salmo 23, muito bonita. Nos faz refletir, nos faz pensar e nos traz mais perto de Deus. A música tem um poder incrível e a música, ela faz mudanças, ela faz a gente pensar um pouco mais. Louvado seja Deus por essa linda canção. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco. Elisama, muito bom dia, Elisama. Nós estávamos perguntando aqui onde é que estava a Elisama, que ainda não tinha chegado. Mas aqui está a Elisama. Quero lhe convidar para orar conosco, a irmã Zilma. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, Zilma. Você consegue me ouvir? Bom dia, gente. Boa madrugada. Bom dia, Zilma. Eu não sei vocês, a minha internet está oscilando aqui, viu? Não sei se vocês estão percebendo. Quero convidar também minha irmã Elisama. Bom dia, Elisama. Bom dia a todos, paz e graça. Amém. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Até que o Senhor tem me ajudado. Até Melhor do aqui. que ontem. Amém. Deus seja louvado. Está na casa de Elizabeth, né? Cuidado da Dona Cecília. Ainda. Muito bem. E quero convidar a Elza para estar conosco também em oração nesse momento. Pode abrir seu áudio, Elza. Oi, irmão Mário. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Elisama, bom dia, Elza, bom dia, Zilma. Vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento, tá bom? Zilma intercede pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serúdia. Elisama intercede em favor dos pedidos do varal. Tivemos ontem muitos pedidos ali no grupo. E a nossa irmã Elisama estará Elza estará orando pelos filhos que estão afastados da casa do pai. Você sabe, Elza, que aqui no nosso grupo tem muitas mães e pais orando para que esses filhos voltem. Então, intercede por esses filhos que estão afastados da casa do pai. Vamos lá? Se você puder e quiser ficar de joelhos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus grandioso em poder, glória e soberania, que é digno de toda honra, toda glória, toda nossa adoração. Em nome de Jesus e pela fé estamos aqui mais uma vez, Pai. Graças a Deus pelo despertar nessa madrugada, para consagrar mais uma vez todo esse grupo da madrugada com Deus, que busca o batismo do Espírito Santo de Deus, pois nesse momento, Pai,
é nossa maior necessidade. Graças a Deus por esse momento em que podemos pedir, Senhor, batiza-nos com teu Santo e Divino Espírito. Batiza-nos, Senhor. Traz para nós a chuva seródia tão necessitada, Pai. Estamos aqui dispostos a dizer, cada um de nós, com toda certeza, pois estamos aqui na madrugada para isso. Batiza-nos com teu Santo Espírito, usa-nos para a glória do teu nome. Amém. Faz com que, Pai, faz de nós o que o Senhor deseja que sejamos. Estamos dispostos a ser verdadeiros cristãos, estamos buscando, Pai, clamando a Ti, o batismo do Espírito Santo de Deus. Eu consagro esse culto na madrugada, com Romanos 8,14, que diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus, estamos aqui pedindo, clamando, o batismo do Santo e Divino Espírito para cada um de nós. Senhor da glória, nos conduz, nos ajuda, nos dá uma fé renovada a cada dia, nos dá um renovo, uma consagração, renova a tua igreja, Pai. Estamos necessitando desse renovo. Estamos aqui, Senhor, clamando, batiza-nos com teu Santo e Divino Espírito. Amém. E faz de nós o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, Amém. eu te peço e já te agradeço, Senhor. Amém. Continuando, Senhor, ainda na tua presença, agradecida pelo despertar e também por Zilma ter te pedido, Senhor, teu Santo Espírito para cada um de nós. Nós estamos aqui confiantes, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que tu tem para nos conceder, Senhor, esse poder miraculoso, esse poder, Senhor, grandioso, e não podemos viver sem eles. Mas também nós estamos aqui também gratos também, Senhor, pelos pedidos, pelas necessidades, Senhor, tu entregando nas tuas mãos, todos os pedidos, todas as necessidades, Senhor, que há no varal, há nos nossos corações, Senhor. Há muita necessidade, Senhor, muitas pessoas enfermas, Senhor, pessoas carentes, pessoas dependentes, Senhor, da tua ajuda, Senhor, da tua unção, da tua cura, Senhor, para cada uma dessas pessoas, Senhor. 1 milhão de pessoas, Senhor, nesse momento se encontram enfermas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, estou entregando todos os pedidos nas tuas mãos, Senhor. Amém. Mas os pedidos mais recentes, Senhor, que vimos aí, Senhor, na madrugada, Senhor, muitos pedidos, muita necessidade, pessoas, Senhor, doentes, pessoas nos seus lares, pessoas desenganadas de médico, pessoas que já estão já no final, Senhor, mas o final, Senhor, quem dá é Ti. Então, nós estamos entregando, Senhor, estou entregando esse momento nas tuas mãos, todas as necessidades, Senhor. Cura as enfermidades do teu povo, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que se encontra nesse momento, Senhor, enlutado, pessoas que estão, Senhor, desempregado, enfim, Senhor. Há muitos pedidos, Senhor, para as suas famílias, para os seus filhos, Senhor, para nossos pastores, para o que está acontecendo, Senhor, para os camporistas, Senhor, que está, Senhor, as portas de semana, Senhor, vai ter muitos camporistas, Senhor, viajando. Estamos pedindo, Senhor, clamando, Senhor, por misericórdia, por tua ajuda, por tua companhia, Senhor, por tua direção, Senhor, por Santo Espírito na vida de cada um, Senhor. Amém. Cura-nos, Senhor, tanto o físico de muitas pessoas, como o espiritual, Senhor. Cura-nós também, Senhor. Nós também precisamos, Senhor, de Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor. Abençoa minha família, abençoa todos os nossos queridos amigos, irmãos, onde tiver um irmão, Senhor, nosso. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, dando cura, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos de Ademir, Senhor, que não sei o irmão dele hoje, tirar, Senhor, os aparelhos, mas está nas tuas mãos, Senhor. Toda necessidade, todos porquê e para quê, Senhor. Entregamos nas tuas mãos nesse momento. É com perdão do nosso pecado, em nome de Jesus. Entrego. Amém, Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, Pai, ainda na tua presença, Senhor, nos encontramos. E queremos, Senhor, te agradecer pelo despertar, te agradecer pela vida, e te agradecer, meu Deus, pela tua bondade para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos conduzido em paz e sob o teu conselho, meu Deus. Maravilhoso Deus e Pai, estamos aqui, neste momento, Senhor, intercedendo pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelas pessoas, Senhor, que um dia, Senhor, caminharam no caminho da vida eterna e agora, Senhor, está fora, meu Deus.
meu Deus, tem misericórdia de cada um deles. Que eles voltem antes que seja tarde demais. Eles sabem o caminho que eles já caminharam, eles sabem. Falta força nele, meu Deus. Que eles caiam em si, como o filho pródigo caiu em si. E lembrou da casa do pai. E lembrou de tudo que era bom que tinha na casa do pai. Que eles também se lembrem, meu Deus, que eles tenham saudades, que eles sintam falta do convívio, das músicas, das palavras, das mensagens. E eles retornem, Senhor, correndo para os teus braços, meu Deus. Amém. Continue, Senhor, se preparando para a tua volta, para a vida eterna, Senhor. Eu sei que é muito triste, meu Deus, os lares onde tem pessoas afastadas, Senhor. É muito triste, meu Deus. Os pais ficam com ansiedade, chorando, clamando a Ti que eles retornem. Que seja, eles voltem antes que seja tarde demais, meu Deus, para poder, meu Deus, ser contado naquele grande dia, Senhor, e ser salvo, entrar na vida eterna, Senhor, junto com toda a nossa família, junto com todas as famílias, junto com o Teu povo, meu Deus, que está se preparando, Senhor. Que eles não Amém. demorem muito, meus, que eles não demorem muito. A cada Amém. dia que vê as coisas ficando pior, os jovens, Senhor, sendo tragados pelos vícios, pelas coisas deste mundo, pela imoralidade, Senhor. E muitos deles, meu Deus, não têm força, Senhor, para retornar. Tenha misericórdia, meu Deus, que eles busquem em Ti a força, meu Deus, e Amém. retornem, Senhor, para que Ele torne, Senhor, assim como era antes, meu Deus. Aceito na Tua família, aceito na família, no ser familiar, e assim, meu Deus, voltar a alegria que sempre existiu nessa família, onde tem um desgarrado, meu Deus. Tem misericórdia de cada uma dessas famílias. Na minha família também existe, meu Deus, pessoas que estão afastadas de Ti. Muitos sobrinhos e muitas sobrinhas minhas estão afastados de Ti. Que eles retornem até tarde demais, Senhor. Amém. Bom Pai, obrigado, Senhor, por essa certeza que Tu, Senhor, nos guiando, nos dirigindo, Senhor. Portanto, entregamos todas essas pessoas na Tua santas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Obrigado, Zilma. Obrigado, Elza. Obrigado, Elisama. Deus abençoe vocês. Nada. Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito bem, nós vamos ter agora a oportunidade, em uma sala simultânea, você orar com alguém. Então, você vai ter 10 minutos, como sempre a gente fala aqui, né? 10 minutos dá para fazer muita coisa. Então, você vai ter agora a oportunidade, em uma sala simultânea, estar em oração com um irmão. Vamos lá, 10 minutos. Pronto, queridos, passaram-se os 10 minutos, estamos de volta à sala principal. Espero que você tenha aproveitado aí com alegria esses 10 minutos, né? Quero saudar aqui com alegria meu querido pastor Robson. Meu pastor Robson, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Irmão Ademir, bom dia. Como está o seu irmão? Como é que está a sua irmã, irmão Ademir? O senhor está de lado aqui, ó. Muda aí o celular que o senhor está deitado. Irmão Ademir, agora sim, agora ficou. Ué, cadê o homem? Sumiu. Ele desligou o celular sem querer. Bom dia, pastor Robson. Como está a sua pessoa? Bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Rapaz, eu tô melhorando. Tô bom ainda não, mas passei por umas crises aí bem complicadas, né? Não apareci mais na madrugada, porque eu tava lembrando aqui, a madrugada com Deus, eu estava passando a madrugada com dor. Tive uns momentos aí bem complicados. Complicado. Há uns dias atrás aí eu estava nesse horário gemendo, né? Passei uns momentos bem difíceis. Viajamos também, né? Tivemos participando de alguns eventos aí e não deu para participar com vocês em alguns momentos, mas tivemos umas crises aí de reumáticas, né? Mas sendo assim com muita dor. Então, a situação ficou bem complicada para a gente acordar cedo para participar de alguma coisa de manhã. É complicado. Eu fiquei nesses dias aí de manhã mais na cama, né? Graças a Deus tá dando uma melhorada, né? Mas não tá bom ainda não. Tô precisando me recuperar melhor. Mas a coisa foi
foi bem dolorida, como diz a história. Mas Pastor vivo, viu? Graças a Deus, Deus. Deus está cuidando, pastor Robson. Deus está cuidando de tudo. Irmão Ademir, me dê notícia aí a nós, rapidinho, como é que está seu irmão, como é que está a situação deles aí. Conta aí para nós, rapidinho aí, o que é que está, como é que está a situação. Ô, meu irmão, olha, a situação, principalmente do meu irmão, não está das melhores. Os médicos dizem que ia desligar o aparelho ontem do meu irmão, e aconteceu o seguinte, não desligou porque tem faltava eu chegar e agora ainda está faltando a filha dele que mora em Salvador, aí então vai chegar hoje. Então vai reunir todo mundo lá, porque o médico falou ontem que há uma ponta de esperança ainda no cérebro, alguma coisa que está em movimento, que possa ser que Deus abençoe e que ainda volte tudo certinho, né? Mas se não for, mas se não voltar, devido aos exames que foi feito, vai dar o resultado hoje. Então, 1 hora da tarde, vai estar todo mundo lá, inclusive eu e a menina que está vindo de Salvador com a família, para nós sabermos do resultado. Se vão mesmo, para dar uma opinião, para se vão mesmo desligar o aparelho ou não, porque sábado passado agora, fez 8 dias. Então, está em coma induzido e não está voltando. E a minha irmã, irmão Mário, a minha irmã, ela está no hospital, ela já passou por um, dois, está no terceiro hospital agora, então ela está aqui, está no centro, então está nas mãos de Deus também. Ela está Ok. movimentando, conversando, e a barriga inchou, está parecendo uma pessoa que está grávida de 5 meses. Então, creio eu que seja a doença com algum problema ainda, né? Então, está nas mãos de Deus. Eu peço a vocês que, nas suas orações, lembre dessa família, por Ok, favor. Ademir. Vamos estar sim, Ademir. Deus está cuidando dos seus familiares, Ô, viu? Mário, essa irmã que ele está falando é Dona Silvia? Dona Silvia é irmã de mim. É, Silvia, essa né? mesmo. Silvia. Ok. Ok, E Ademir. o meu irmão é o Valdemir. 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 É. Tá aí, Ok. irmãos, está aí dada a missão, vamos continuar intercedendo na vida do irmão Valdemir e da irmã dele também. Como é o nome da sua irmã Ademir? Silvia. A que está É internada? Silvia. Porque ela é apelidada aqui, todo mundo a conhece por Maria de Lourdes, sabe? Mas o nome dela de batismo é Silvia Regina dos Santos. Ok. Está aí dada a missão, queridos. Continuar em oração, porque já estamos, vamos continuar em oração. Deus abençoe, irmão Ademir. Irmão Robson, pastor Robson, demais irmãos, estamos fazendo revivados. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. No livro de Atos, o capítulo de hoje é o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui nós encontramos uma controvérsia, né? O povo judeu queria que os gentios se tornassem judeus à tora, né, pastor? A circuncisão. Eu estava lendo aqui os comentários. A Bíblia a Bíblia Cheia tem uns comentários interessantes. E aqui nós encontramos o povo judeu resistindo. Não sei se eles estavam. Os gentios se convertendo ao cristianismo e o povo judeu querendo que eles se tornassem primeiro judeus para depois se tornar gente cristão. É uma confusão. E estavam obrigando, porque queriam que as pessoas se tornassem, fizessem a circuncisão, né? E quando Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, ele instituiu ali, né, pastor, o sinal físico, que deveria ser seguido na a geração, né, de Abraão, o povo de Deus, né, quando ele diz ali que todo macho deveria ser circuncidado. Ali foi uma forma, né, pastor, de Deus assinalar o seu povo, uma marca distintiva, né? Essa questão ela foi tratada de forma assim, A gente deve lembrar. ah, Essa o capítulo 15 de Atos, ele retrata uma das crises que a igreja primitiva enfrentou, né? Isso, A exatamente. igreja enfrentou várias crises. Se não me falha, a maior são 7 crises. Eu não lembro bem quantas são. O pastor Luiz Nunes,
a tese de mestrado dele foi exatamente sobre as crises da igreja primitiva. E ele fez um livro sobre essas crises, que está inclusive disponível aí para os irmãos adventistas, os adventistas. Foi editada pela publicadora não sei se foi do NASP, que editou essa tese de mestrado do pastor Luiz, não foi mestrado, doutorado dele. A tese dele foi sobre as crises da igreja primitiva. E uma das crises foi essa crise, a crise causada pelos chamados judaizantes. Devemos lembrar aqui que a lei, a circuncisão foi dada a Abraão, é parte das leis cerimoniais que foram dadas ao povo de Israel, né, para cumprimento até a vinda do Messias, né? Até a vinda de Cristo, certo? A circuncisão era algo que lembrava ao povo o seu compromisso, a sua aliança com Deus, né? Nós diríamos que a circuncisão era, para aquele tempo, o que é o batismo para nós hoje, né? Que é o batismo para nós hoje. É a cerimônia que dava entrada como parte do povo de Deus para aqueles que se achegavam à fé. Tanto assim que todos os povos, porque os judaizantes, eles queriam isso, porque naquele tempo, qualquer um que se tornasse judeu por religião, não estou falando para a questão de etnia, né, mas quando ele aceitava o Deus de Israel, ele precisava ser circuncidado. Isso foi Deus que estabeleceu, né? Você vai lá em Isaías, você vai ver. E no Velho Testamento vai encontrar isso. Quando alguém aceitava a fé que os judeus tinham no Deus de Israel, eles eram circuncidados. Ele e a sua família eram os prosélitos que vinham e se tornavam judeus pela religião, né? Pela fé. Aceitavam o Deus dos judeus e o plano de Deus para os judeus, para a vida deles, então eles passavam pela circuncisão. Ok? Entretanto, quando Cristo veio, as leis cerimoniais, tudo aquilo que separava os judeus como um povo peculiar para Deus, né, com a rejeição por parte dos judeus ao Messias, ao Cristo, então os judeus também deixaram de ser aquele povo escolhido para aquela missão, né? E agora esta escolha, este chamado passou a todas as pessoas que crescem em Jesus. A condição agora para fazer parte do povo de Deus não era mais ser circuncidado, mas era receber Jesus em sua vida e receber o Espírito Santo. Essa era a condição, né? E para isso eles precisavam tão somente se arrepender dos seus pecados, confessando a Cristo e sendo batizados. Aí eles recebiam o dom do Espírito Santo e faziam parte agora do povo de Deus, né? Não mais o povo que tinha aquele compromisso com as leis judaicas, né? Mas os judaizantes, eles queriam que as pessoas que iam sendo aceitas como membros da Igreja de Cristo não só se tornassem cristãos, mas primeiro se tornassem judeus, ou seja, eles adotassem também os costumes e tradições judaicos para então serem admitidos como parte da igreja que estava nascendo, né? E aí nós temos essa controvérsia que acontece aqui entre os judaizantes e os apóstolos, que estavam experimentando em sua trajetória, no cumprimento da missão, que Deus não estava fazendo distinção ao conceder os dons espirituais. Ele não fazia distinção entre quem era circuncidado e quem não era circuncidado, não é? Então, o capítulo 15 é a história da controvérsia, de como ela foi resolvida. Como é que foi resolvida essa situação? Então, nós vemos aqui que o pensamento dos judaizantes era que os que aceitavam a Jesus Cristo e o batismo cristão, eles não seriam salvos a menos que eles também aceitassem os costumes judaicos, né? Só que aí se levantam Paulo e Barnabé, entre outros, para dizer que não era necessário que aquelas pessoas se circuncidassem. Por quê? Porque eles entenderam que as leis cerimoniais, elas se encerraram em Jesus Cristo. Elas se cumpriram em Jesus, não era mais necessário. E todo aquele processo que se fazia de sacrifício, de oferendas, tudo aquilo,
tudo aquilo era desnecessário, uma vez que a verdadeira oferta pelo pecado foi feita, não é? Através da morte de Jesus Cristo. E todas aquelas leis que estavam ligadas às cerimônias do santuário, elas se encerraram em Jesus Cristo. Elas cumpriram o seu papel até Jesus. Jesus veio, tudo aquilo se tornou obsoleto, não era mais necessário, porque aquilo tudo eram figuras que apontavam para o plano de Deus que se consumaria em Cristo. Uma vez que esse plano se consumou, torna-se desnecessário você continuar fazendo uma cerimônia que representa uma coisa que já aconteceu, né? Então, eles entenderam isso e a própria ação do Espírito Santo na vida dos gentios mostrava claramente que Deus já não fazia essa distinção. Então, houve essa contenda entre eles. E o que foi que eles resolveram fazer? Reuniram o grupo dos judaizantes. Pode falar, pastor. Depois eu concluo aqui. Eles pegaram e convocaram um concílio em Jerusalém. Reuniram o grupo dos judaizantes e os apóstolos que não apoiavam aquela ideia e levaram o caso para a liderança geral da igreja, né, o concílio dos discípulos lá em Jerusalém. Então eles foram a Jerusalém, se dirigiram lá e lá cada um apresentou a sua posição, né? E qual foi o argumento, né, dos apóstolos aí, no caso de Paulo e Barnabé, Pedro, que também experimentou a mesma coisa. Lembra da história de Cornélio lá, né? Então, Exato. Pedro também teve a mesma experiência. Então, aqui Pedro, ele disse assim, ora, verso 8, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram salvos. Então, Pedro está aqui deixando muito claro, né, claro, movido pelo Espírito Santo, de que aquilo que foi dado para os judeus como parte da ilustração do plano da salvação, né, aquilo não precisava mais ser feito porque já se cumprira o plano. E que a salvação não dependia daquelas cerimônias. Aquelas cerimônias eram apenas uma ilustração, né? Era uma maneira para o povo entender o plano de Deus. Mas não era aquilo que salvava as pessoas. E aí Pedro aqui deixa muito claro que a salvação não dependia dessas cerimônias, não dependia de circuncisão ou incircuncisão. A salvação ela é dada gratuitamente por aqueles que creem em Jesus Cristo como sendo o Salvador, né? Então Pedro deixou muito claro que essa era a condição da salvação. Interessante que no versículo 12, o parecer de Tiago, né? Toda a multidão ficou em silêncio quando o Barnabé falava, e a Paulo, né? Que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E hoje em dia, pastor Robson e demais irmãos, muitos dos nossos irmãos evangélicos usam isso aqui para justificar a não observância da lei de Deus, dizendo que a lei foi... Aí é onde há a confusão. Aonde eles há pegam confusão, e exato. querem aplicar para a lei moral. Moral, que não tem nada a ver. A lei cerimonial. Isso aqui é tudo Não se ritual. tratava de lei moral, da lei dos 10 mandamentos. Aqui se tratava das leis do cerimonial, as leis do santuário, as leis que diziam respeito a todo o serviço cerimonial que apontava para o sacrifício de Jesus, né? Não tem nada a ver com a lei cerimonial, a lei moral, absolutamente nada, Exatamente. irmãos. Isso não faz sentido. É por isso que é muito bom. Eu tenho aprendido muito aqui com a Madrugada com Deus. A gente aprende e às vezes esquece, mas aqui a gente está sempre lembrando, o Espírito Santo tem nos conduzido. Isso não se aplica, irmãos, de forma Olha, nenhuma à lei Mário, moral. Oi, pastor. não, e há outras leis na Bíblia também, porque tanto é que na resolução do problema há recomendação para os gentios. Há recomendações, né? Você vai ver aqui depois, Tiago dá sua opinião, inclusive
essa participação de Tiago aqui deixa claro que possivelmente ele era quem presidia esse concílio ali em Jerusalém, e não Pedro, né, como muita gente quer colocar Pedro como sendo o maior líder da igreja primitiva, mas aqui nos mostra que Tiago tinha uma posição, não é, bastante importante entre, entre os cristãos daquela época aqui, né? E ele então chama a atenção do que Pedro fala, não é? E ele expõe a opinião, né? E depois de orarem, eles tomam uma decisão. E é interessante que nessa decisão eles escrevem uma carta e enviam representantes para as igrejas, não é? Para dizer qual foi a posição da igreja. Então, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Primeiro, que quando surgem dissidências na igreja, surgem questionamentos, principalmente com respeito a doutrinas, a costumes, né? Então nós precisamos nos reunir em oração e ouvir. É como acontece conosco em nossas assembleias, a cada 5 anos nós temos uma assembleia geral, quando surge alguma diferença de pensamento, de crença. Então essas ideias novas que surgem, ou essas ideias antigas que são trazidas, elas são levadas na Assembleia, elas são contempladas, ali os proponentes apresentam suas ideias, e o corpo de delegados que foi indicado pela igreja, recomendado pela igreja, eles analisam, oram, e então eles votam, não é? Aquilo que vai ser recomendado para a igreja como corpo votar no plenário, né? E então, no plenário dos delegados são apresentadas propostas, né? Ali os defensores, cada um expõe o seu ponto de vista, e no final se pede o voto. E aquilo que a maioria dos delegados vota a favor é aquilo que a igreja vai aplicar, não é? Em todo o mundo. É assim que a igreja adventista trabalha, como trabalhou aqui no Concílio de Jerusalém, a igreja primitiva. Reuniram todo mundo, ouviram os proponentes e depois, então, foi tomada uma decisão com oração, né? E aquilo que a maioria dos representantes recomendou é aquilo que a igreja votou e aceitou como sendo prática comum para toda a igreja no mundo todo. E a recomendação deles foi o seguinte: que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, ou seja, que não se envolvesse com a idolatria. Então havia uma lei, o mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a ela, não lhes darás culto, né? Então aqui está preservando aquilo que Deus estabeleceu com respeito à idolatria. Então não deveriam ser idólatras, deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, fornicação, adultério, né? Homossexualismo. Então aquilo que era considerado como relação sexual, a porneia, deveriam se afastar das reuniões sexuais ilícitas, e também deveriam evitar a carne de animais sufocados e também do sangue, não deveriam comer sangue. Então, entre outras coisas, que havia outras recomendações que já eram dadas para o povo, inclusive aqui no verso 20, ele diz isso, né, que eles se abstivessem destas coisas, porque eram práticas comuns entre os pagãos, né, mas eles deveriam se abster disso. Mas ele diz aqui também que em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam a Moisés, né, os que pregam Moisés nas sinagogas, né, onde é lido todo sábado, ou seja, as demais orientações, elas já eram dadas a cada sábado naqueles lugares pelos que pregavam a palavra de Deus, que era a Torá, a lei de Deus, não é? As orientações divinas. Então, haviam várias orientações, não era só as leis cerimoniais. Nós devemos lembrar que haviam várias leis que foram ensinadas ao povo de Israel, que até hoje servem para nós também. Com Não é? certeza. Por Observando, exemplo, um exemplo desse é a sim, questão dos dízimos e das ofertas, que foi estabelecida há muito tempo, né? E que até hoje continua sendo praticado pelas igrejas evangélicas, protestantes, praticam essas leis também. E foi dada lá, mas não foi tirada essa lei não foi abolida juntamente com as leis cerimoniais. Então, tem algumas leis de saúde, por exemplo, que também permanecem. Nós continuamos sem comer sangue, né? Não comemos esse tipo de coisa. Então, nós continuamos seguindo as leis de saúde com respeito aos alimentos, né, que são apropriados para se comer e os que não são, embora muita gente queira tirar isso também, botar no mesmo rol das leis cerimoniais, que não são leis cerimoniais.
né? A questão dos alimentos, das carnes que se deve comer e não se deve comer, elas foram estabelecidas lá no dilúvio, nem havia judeu ainda, nem gentil, né? Foi dado ainda para Noé. Noé, quando colocou na arca os animais, já fez separação entre puros e impuros, ou seja, aquilo que o homem poderia comer e o que o homem não poderia comer. Né? Então, tem algumas coisas que a gente deve ponderar nesse aspecto. Né? Agora, o que E, é interessante aqui, Mário, sim. Pode falar, pastor. a Bíblia diz assim, olha, o verso 22, pareceu bem aos apóstolos, então você vê que houve um consenso, né? Então, aquilo que foi adotado não foi que alguém, porque foi Pedro que falou, foi Paulo que falou, não. Aqui diz que pareceu bem tanto aos apóstolos como aos presbíteros e com toda a igreja. O povo que estava reunido concordou com esta posição, né? E Não foi depois uma você vai ver decisão, aqui no verso 28, não foi uma decisão quando eles vão arbitrária, né? enviar, né, Judas e Silas, Isso. quando eles vão enviar Judas e Silas, o que é que ele diz aqui? Aliás, o verso 25 eu queria chamar a atenção também, diz assim, pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, então veja, eles fizeram uma reunião, eles chegaram a uma conclusão e chegaram a um acordo, o que deveriam fazer. E o verso 28 ele esclarece: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não é? Então veja, nós temos claramente aqui uma igreja que estava agindo em comum acordo depois de muita oração e pela manifestação da vontade do Espírito Santo naquilo que eles deveriam fazer. Não é? E Mas aí foi tomada essa posição. era justamente esse verso, pastor, que eu estava aqui para ler. O versículo. Ok? Era esse verso que eu estava aqui para ler, pastor. Principalmente quando no verso, o senhor leu 25, quando ele diz assim no verso 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Ou seja, houve uma organização, houve um acordo, chegaram a pleno conhecimento e tomaram uma decisão. Isso faz com que nós hoje tenhamos também essa mesma maturidade espiritual, essa mesma visão de conduzir a igreja de Deus, não da forma como nós queremos, mas Exato. da forma com o E a igreja Espírito. Sim, E a igreja se submeteu a essa orientação que foi dada. E é interessante aqui que a igreja fez questão de mandar representantes para mostrar que não era os não apóstolos, era os apóstolos não estavam falando isso. uma coisa que não aconteceu, não. Nós vamos mandar bons representantes para mostrar que esta é a posição da igreja. Não foram eles que inventando para vocês, Não, não. não, não. Essa foi a posição da igreja. E mandaram Judas e Silas exatamente para comprovar que aquilo foi realmente a decisão do concílio. E para Né? combater, pastor, também uma coisa que estava acontecendo na igreja e os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, no versículo 24, olha aí o verso 24, irmãos, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Ou seja, Pronto. informações distorcidas, como acontece hoje, né? Tem alguns irmãos que se levantam na igreja para falar coisas que não têm nada a ver com a nossa crença, ou então desfazendo ou acrescentando algo que não foi acrescentado, e isso tem trazido problemas para a igreja. Então, não é um problema de hoje, mas Sérios problemas. E isso, nós como líderes temos que ter muito cuidado quando nós entregamos o púlpito para as pessoas, isso, né? Então, por exatamente. isso que hoje a gente pede carta de recomendação, né? A gente tem aqueles cuidados. Por quê? Porque até hoje, na igreja também existe entre nós pessoas que começam a pregar coisas que não estão de harmonia com a igreja, como corpo, entendeu? A opinião deles a respeito de alguns assuntos, eles querem apresentar isso como se fosse uma doutrina que tem que ser seguida por todo mundo. Não, irmãos. A igreja de Deus é uma igreja organizada, tá certo? E quando houver alguma coisa que precise ser mudada na igreja, ela será mudada. Claro, quem está à frente no controle da obra é o Senhor, é Deus, não é? Deus às vezes permite que a igreja também faça alguma coisa, como
organização, às vezes, algumas coisas que não estão em harmonia com aquilo que ele deseja. Já aconteceu no passado e acontece hoje. Mas é ele quem faz as mudanças, através dos canais apropriados. Não é com rebeldia, não é criando uma divisão na igreja, rachando a igreja. Nós já tivemos crises fortes dentro do adventismo ao Já, longo desses muitas. anos todos, né? Lembra Mas de Deus vai Zagar, não? conduzindo. Pois é, que vai desde lá o que aconteceu aí na década de 80, né? Com naquela a maior crise que a igreja enfrentou, eu esqueci o nome dele, foi logo quando eu estava chegando na igreja, né? Que a igreja precisou reunir os teólogos, né, para poder estudar o assunto. Foi exatamente sobre a questão do santuário. E houve aquela crise, mas a crise sempre contribuiu para o crescimento da igreja. A crise sempre contribuiu para o crescimento da igreja. Passamos por momentos difíceis, né? Nós tivemos, que você falou, aquele tempo de Zagarra, do Robespierre, né? Tivemos vários casos aí de pessoas que saem na igreja e querem, na força, fazer mudanças na igreja, mas a igreja vai seguindo a orientação bíblica, né? Reúne, discute, apresenta e depois vota. E aquilo que é votado é o que a igreja, como corpo, vai seguir mesmo, né? Aqueles que são cristãos de verdade, que seguem a orientação bíblica, mesmo que eles não concordem com alguma posição que porventura tenha sido tomada pelo corpo, mas eles vão se submeter a ela. Por quê? Porque nós somos parte da igreja. Então, Com é uma coisa que às certeza. vezes você tem uma opinião diferente daquilo, mas foi aquilo que a igreja votou? É aquilo que a igreja tomou como decisão? Então, eu não vou me insurgir contra ela. Não. Deixa aí. Se não tiver certo, a seu tempo, o Senhor vai ou me esclarecer para que eu entenda aquele assunto, ou ele vai mudar lá. Mas não sou eu que Exato. vou chegar agora e me rebelar, e vou sair da igreja, e vou criar um Um movimento movimento. dissidente, É. né, para combater a igreja, porque pior que o que acontece é isso, aquela igreja que você amou a vida toda, que você tinha convicção de que é a igreja de Deus, você agora se levanta para dizer que ela não é mais a igreja de Deus, Nós né? tivemos um E que problema você sabe mais aqui, que todo mundo. nós tivemos um problema sério aqui, pastor, na igreja que eu estou congregando agora. Duas irmãs se levantaram e a coisa foi tão séria que elas não estão mais na igreja e continuam difamando, espalhando fake news, coisas erradas que não tem nada a ver. Foi chamada para retratar e não, e ainda usa texto do Espírito de Profecia para Porque, na verdade, afirmar aquilo que não é correto. elas não estão no mesmo espírito, né? Elas não se É, deixam guiar pelo Espírito Santo. é O Espírito de verdade. Deus não é de divisão, não é de divisão, é de união, né? Então a pessoa tem que esclarecer. Aí você tem aqui, Mário, como o nosso tempo já acabou, você tem no final aqui uma outra dissensão, que é a briga entre Paulo e Barnabé. Barnabé. Paulo e Barnabé eram companheiros, mas agora eles divergiram numa situação, né? Eles divergiram numa situação, porque Barnabé, que era primo de Marcos, queria levar Marcos. Mas Paulo tinha se decepcionado com Marcos na viagem anterior, quando ele os abandonou, e ele, chateado com Marcos, não queria levar Marcos. E aí o que foi que aconteceu? Houve entre eles, diz o verso 39, tal desavença que vieram se separar, ou seja, a briga foi feia. A coisa não foi uma coisa assim muito simples, não. Eles não concordaram. Marco, Paulo e Barnabé dizia, vamos levar Marco. Paulo dizia, não leva, leva, não leva, leva, não leva, não leva. E a coisa pegou fogo. Pegou fogo. E Mas eram não, tudo bem. Quer levar? dois homens cheios de espírito, né, pastor? Exatamente. Você quer levar? Você quer levar? Então você leva, agora comigo não vai. Aí Barnabé, que era aquele camarada ponderado, né, calmo, que estava investindo em Marcos, vendo que Marcos tinha se arrependido, né, e tal. Paulo, que estava chato, porque Paulo era sanguíneo, né? Então Paulo, ele era aquele camarada. E aí Paulo disse, não, tudo bem, então você não vai, então eu vou com Silas para cá e tu leva Marcos para lá. Agora comigo ele não vai, não. E não aceitou Marcos ir com ele. E eles ali chegaram a um acordo. Não, você vai com Marcos e eu vou com Silas. Pronto. Acabou. Vai para lá e eu vou para cá. E cada um foi fazer o trabalho, mas ele não ficou revoltado, não deixou de fazer a obra, pelo contrário. Diz aqui que eles tiveram essa desavença, essa divergência, mas Barnabé pegou Marcos, levou consigo e foi para Chipre, e Paulo escolheu Silas e foi, então, para a Síria e Cilícia. E aqui diz o seguinte,
passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas, Confirmando né? as Ele igrejas. discordou de Barnabé, mas continuou o trabalho dele. Barnabé, como abençoou o trabalho de Paulo e Silas. E depois de passar essa controvérsia aqui, nós vamos ver na sequência que o próprio Paulo voltou atrás e reconheceu que realmente Marcos, né, tinha mudado de atitude e pediu um dia: olha, manda Marcos, porque ele é muito precioso para mim. É, Olha aí. não Né? houve, Então, não houve, aqui não foi questão doutrinária, viu, irmãos? Não foi não nada foi de doutrina, exatamente. foi relacionamento entre eles. E logo, Exatamente. e depois a gente vai ver, eles se reconciliam. Paulo pede para mandar Marcos. Exatamente. E recomenda Marcos para as igrejas, tudo, né? Porque o problema, para lembrar aqui para aqueles que não conhecem a história, é que na outra viagem missionária, quando chegou num certo momento, Marcos ficou com medo. Deu para trás. Começaram a ter dificuldade. Marcos era sobrinho de Barnabé, tudo indica que era uma pessoa, foi um menino que foi criado assim com numa vida muito tranquila, não é? E aí, quando ele viu as dificuldades da missão, quando começou a passar necessidade, ser perseguido, começou a ver as provas da missão, ele ficou com medo. E aí ele recuou, preferiu voltar para casa. Ele não continuou com os discípulos, né? E aí Paulo ficou muito chateado, né? Porque e realmente você fica mesmo. Você está numa missão, você vai levando uns camaradas, e o camarada agora afrouxa, aí a gente É, a gente que isso, está pegado, né? isso, Isso acontece. isso acontece. Acontece muitas vezes. Quantas vezes a gente vai fazer um trabalho, quando chega lá tem uns camaradas devagar que começa É. começa a resmungar, achar ruim, botar dificuldade, ficar com medo dos desafios, dos problemas, ficar incomodado com a situação que não é tão agradável, e aí quer voltar. Foi o caso de Marco. Aí Paulo ficou muito chateado. Né? E por conta disso, da outra vez, que ele, não, você vai levar esse cara aí, não, você não está lembrado do que aconteceu da última vez, não, que a gente levou quando chegou lá, ele começou, foi desanimar e querer voltar para casa e tal. Eu não levo. Não tem esse negócio, às vezes você passa por isso, foi o que aconteceu. Marcos amadureceu, queridos, de tal forma que Paulo queria que ele estivesse com ele e ainda recomendou para que as igrejas o recebessem. Então foi um negócio muito sério. Houve sim essa discussão, essa dissensão entre eles, mas no calor da guerra, né, pastor, na batalha, não tinha nada a ver com as doutrinas da igreja, como alguns pregam. Irmãos, é um absurdo como as pessoas têm falta de conhecimento e pregam e se apoiam em coisas que não, eles ficam fantasiando. Não tem nada. Isso aqui foi uma discussão entre duas pessoas que não queria, Paulo não queria, como o pastor deixou bem claro, nada a ver com doutrina, apenas comportamento e relacionamento, que foi logo depois corrigido. Paulo indicou o Marcos para outras igrejas, aceita esse rapaz, ele pediu para estar com ele. Ou seja, as coisas se resolveram, porque a igreja não pertence a uma pessoa, essa igreja pertence ao Senhor Jesus, e ele tem conduzido a sua igreja até então, e vai continuar conduzindo. E eu diria, pastor Robson, que é até natural que aconteça certas discussões, não Sim, é? nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, podemos ter Diferentes, opiniões diferentes, e exatamente. divergir em coisas que não são base de salvação, nem doutrina da igreja. A gente pode discutir sobre vários assuntos, ter opiniões diferentes sobre vários assuntos, se vai construir a igreja aqui ou ali, se vai ser dessa cor daquela, se não vamos fazer desse jeito ou daquele. Então, tem várias opiniões que a gente pode divergir, mas a gente deve estar sempre aberto para a influência do Espírito Do Santo, Espírito para Santo. escolher aquele que for o melhor caminho, o caminho indicado por Deus. E no momento que a igreja toma uma posição como corpo, essa é a minha posição. Ok? Louvado seja Deus. Não existe isso. Agora, aqui, principalmente para os que são líderes, membros de comissão de igreja, a comissão discutiu um assunto, tomou uma posição, essa agora é a posição de todo mundo que participa da comissão. Acabou Isso a minha opinião pessoal, a opinião do outro. Porque tem gente que vai para uma comissão e diz: a igreja tomou essa posição, mas eu quero dizer que eu sou contra. Essa não foi a minha opinião. Não existe mais isso. não A opinião é existe, não. discutida no encontro. Uma vez que foi tomado um voto pela igreja, essa é a posição da igreja. E essa é a minha posição. Porque eu sou membro da igreja. Agora eu tenho que apoiar. Eu não concordo, não. Eu não concordei com aquilo. Mas foi aquilo que a igreja decidiu. Eu creio que o Espírito Santo está orientando a igreja, então, se aquilo a igreja decidiu, foi o Espírito Santo que disse assim. Seja porque é o melhor, ou seja para nos ensinar uma lição, mas essa é a posição da igreja e eu estou com ela.
Eu posso não concordar, mas eu apoiarei, né? Eu vou apoiar aquilo que a igreja decidiu. É aquilo que a igreja decidiu, a menos que haja um claro assim diz o Senhor, contrariando aquela posição. Aí sim, quando você tem firmado na palavra uma posição que é contrária àquilo que eles estão querendo, aí você fica com a palavra, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Agora, se não há um claro assim diz o Senhor para contrariar aquilo que foi decidido, então eu fico com a igreja. Aquilo que ele decidiu é o que eu vou fazer. E é isso que tem que ser feito. A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça dela e é ele que está conduzindo. E é o que nós vamos cantar agora, queridos. Encerrando a nossa jornada de hoje, vamos cantar sobre a palavra. A palavra de Deus prevalece. Ela é a última palavra. É o que nós vamos cantar agora sobre a palavra de Deus. Encerrando então a nossa jornada e retornaremos com a oração final. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu ver aqui rapidinho, pastor, só um instante. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. É aqui mesmo. Vamos louvar o Senhor e retornaremos com a oração final. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é vida. Nela procede toda a verdade que você e eu precisamos. E a igreja de Deus ela é conduzida por essa palavra. Há o manual da igreja, que o manual nos dá diretrizes, mas a palavra é a que devemos seguir, sem dúvida nenhuma, com toda certeza. E não fique preocupado, queridos, a igreja está sendo conduzida pelo Senhor. Há no meio do povo de Deus, sempre há, nunca deixou de ter, nunca vai deixar de ter, até Cristo voltar, né, pastor Robson? Sempre vai haver aqueles que trazem problemas, criam situações, e de forma sábia, orientada pelo Espírito Santo, o líder precisa ser guiado, permitir ser guiado pelo Espírito Santo para tomar decisões que resolvam o problema e cause o menor dano possível à igreja. Porque, querendo ou não, irmãos, essas situações ela traz desconforto e acaba atingindo algumas pessoas e essas pessoas abandonam a igreja.
Que você e eu, pela graça de Deus, possamos manter firme a nossa fé. Lembre-se, queridos irmãos, que a Igreja de Deus é formada, é um corpo de irmãos e irmãs cheio de problemas. Homens e mulheres, não estou falando de problema de saúde, não, viu? Que o pastor passou a noite gemendo, não foi, não. É problemas mesmo que a gente fica olhando assim, pastor Robson, meu Deus, uma coisa tão simples, o irmão está fazendo uma tempestade. E tem que ter sabedoria, porque quem está conduzindo essa igreja é Deus. No passado, Deus conduziu, está conduzindo hoje e continuará conduzindo essa igreja até que Jesus venha para nos buscar. Foi muito bom estar aqui com vocês, Pastor Robson, uma alegria tê-lo novamente conosco. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso continuará cuidando de cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Robson, encerre conosco em oração, amigo. Tranquilo, Mário, só para fechar aí que você acabou de falar, lembre de uma coisa, irmãos. O grande problema nessas questões todas é um só, apresentado no livro Passo para o Avivamento Pessoal. Qual é o nosso problema? O eu. O eu, exatamente. Quando o eu fala mais alto do que o Espírito, aí já era. A questão é que a gente vai se submeter ao Espírito Santo, irmãos. Bota o joelho no chão e vai procurar resposta no Senhor. Mas quando eu aflora, aí a briga está feita. Tá feita. Vamos orar. Aí azeda o feijão. Azeda. Oremos. Grande Deus e Pai, rendemos graças e louvores ao Teu nome por mais uma manhã em que tivemos a oportunidade de estar juntos para buscar o Teu poder, buscar o batismo do Espírito Santo que precisamos para as atividades de hoje. E oramos para que sejamos revestidos com o poder do alto, que o nosso eu seja colocado na cruz e Cristo no trono da nossa vida, para que assim possamos conduzi-la conforme a Tua vontade. Oramos por Tua bênção na vida de cada um dos Teus filhinhos que aqui estamos, da nossa família e principalmente oramos pela direção do Espírito Santo na vida da Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um dos Teus servos. Fique conosco, Senhor. Não nos deixe querer sobressair, não nos deixe querer assumir o controle das coisas, mas que possamos em todas as coisas e em todos os tempos ser submissos à direção do Teu Espírito Santo. Amém. Nos entregamos em Tuas mãos e pedimos estas bênçãos orando em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Um ótimo dia. A gente se vê na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.